Boa noite a todos. Mais uma noite de reunião do estudo sistematizado da doutrina espírita. E para a gente fazer a ambientação, eu vou ler a página do livro Vinha de Luz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Marcas. Desde agora, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Então, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, agradecer ao nosso Criador pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina tão enriquecedora, que a gente possa estar sempre trabalhando os nossos corações, essa fé raciocinada, o equilíbrio, a esperança, e em cada dia mais a busca de novos aprendizados. Que o palestrante da noite hoje possa ser envolvido em vibrações calorosas, vibrações de amor, de luz, que possa estar transmitindo para nós com clareza, com entendimento, o que é a sua proposta. Envolva, Senhor Jesus, a todos nós, envolva a nossa humanidade em bênçãos reconfortantes. Obrigada, por graças a Deus. Obrigada, Márcia, Thelma. Então, gente, hoje nós estamos recebendo pela primeira vez no Grupo Espírita Meimei o Marcos Amaral. Ele é lá de Porto Velho, né, Rondônia. E ele disse que desde a infância ele é espírita, provavelmente sua família era espírita, Marcos. E ele começou os estudos mesmo em 1970. E ele, então, ele é colaborador da Fraternidade Espírita Irmã Clara, em Porto Velho, e ele está na administração dessa casa desde 2010. E ele atua nas áreas de estudo, palestra, mediunidade. E ele contou para gente que ele também colabora com o canal Consolador, o canal Consolar e Esclarecer, e o canal também Amigos de Nosso Lar. O Marcos faz alguns programas de estudos de livros bastante interessantes. Então, Marcos, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e você fica à vontade. Você vai usar a PowerPoint? Não, Não, né? Tá não. ótimo.
Eu trabalho com dois computadores e uma tela de televisão, que eu projeto aqui para Olha que mim, bacana. e vou abrindo os PDFs, fazendo meus resumos, né? Aqui no Tá. escritório eu estou assim à vontade, eu tenho duas telas de televisão e três notebooks e um PC, então dá para fazer festa. Porque eu acho assim, ó, quando eu me propus a fazer estudos pelo Google, né, que eu comecei nessa história da pandemia, eu falei, bom, se é para fazer, vamos fazer bem feito, né? Porque senão, né? E É eu fico às verdade. vezes assim chateado, né, com alguns amigos que inclusive trabalham na área de comunicação e quando entram no grupo dá problema no computador, uma hora não tem som, uma hora não tem áudio, outra hora não tem vídeo. Eu falo assim, mas cara, tu trabalha com comunicação, tenha dó, né? Então, eu acho que a gente, quando se propõe a fazer uma coisa, tem que tentar fazer o melhor, né? Tá certo. Lógico, você não precisa, eu não vou fazer, eu não vou ter um computador aqui que custa R$ 10.000, não preciso disso. Eu não trabalho com arte, não trabalho com, né, programas de computador pesado, mas pelo menos tem assim algo razoável para poder fazer um bom caminho, né? E aqui o principal é você ter uma boa internet, né? Porque não adianta nada você ter uma boa máquina e a internet, né, você falha. Mas, enfim, vamos lá? Vamos. Bem, eu acredito que aqui é um pouco diferente, né? Nós não vamos fazer uma palestra, nós vamos fazer uma conversa, porque é um grupo, né? E a gente tem que interagir no grupo, né? Eu acho que eu gosto muito dessa forma de trabalhar, porque você não fica. Que às vezes a gente parece dono da verdade, e ninguém é dono de verdade nenhuma, né? Todos nós somos estudantes, então aqui eu não estou como palestrante, eu estou como facilitador, né? Porque todos estudam, todos fazem parte do movimento espírita, né? Então aqui nós estamos aqui para conversar. Por que que eu propus o Código Penal da Vida Futura? Porque no brilhantismo de Kardec, aqueles que já deram uma lida e tenho certeza que todos já leram esse código, né? Eu já coloquei ele, inclusive, na tela do meu computador, né? E pelo menos uma vez por semana eu abro e dou uma pesquisada nele, né? Tal. Por quê? Porque eu sinto assim, Kardec tem momentos que ele faz um apanhado geral da doutrina em algumas situações. E no Código Penal é um desses momentos, porque ele vai tratar de tudo ali, né? Ele vai falar da lei do progresso, ele vai falar da lei de destruição, ele vai falar da lei de mérito, ele vai falar da lei de trabalho, ele vai falar do bem e do mal, né? Ele fala de causa e efeito, ação e reação, ele fala de providência divina. Então, quer dizer, ele nos suscita todo o processo de amadurecimento dentro daquilo que nos propõe a doutrina espírita. Porque a doutrina dos espíritos, como nós sabemos, ela é uma doutrina de consolo, e eu ponho assim, vírgula, amor. Então, ela consola por quê? Porque nos mostra um caminho de amor. Agora, como conseguir trilhar este caminho de amor? E no capítulo 7, né, da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, que é o que se propõe a falar do Código Penal da Vida Futura. E aqui a gente já começa com o título, né? Código Penal da Vida Futura. Só que este penal aqui não é no sentido de pena, de punição, é no sentido de equilíbrio. Então a gente até poderia dizer assim, código de equilíbrio da vida futura. Por quê? Porque Deus não pune. E todos nós já sabemos disso. Então, é um código de educação, é um código pedagógico. E ele abre o capítulo fazendo uma colocação, dizendo para nós: a carne é fraca? E aí vai nos dizer qual é o significado dessa carne fraca. Porque é muito fácil você retratar dentro do que está escrito ali, que diz assim: a carne é fraca quando o espírito é fraco. É, mas. E quando nós estamos investidos do corpo físico, todos nós temos consciência de quem nós somos? Todos nós conseguimos nos libertar deste peso material? Então, na realidade, a carne não é fraca, né? A carne é realmente forte. Quem é fraco, às vezes, é o espírito. E por que que esse espírito é fraco?
que é o que acontece com a maioria de nós. Qual de nós está investindo hoje realmente? Não no faz de conta, né? Vamos ter aqui uma conversa bem sincera, né? Quem é que está investindo no seu processo de espiritualização? Porque estudar o espiritismo é uma coisa, vivê-lo é outra bem diferente. Que, aliás, é o grande chamamento do momento, que todos aqueles orientadores dos grandes palestrantes, dos médiuns importantes hoje do movimento, né? A gente pode citar aqui o Divaldo, por exemplo. Qual é o chamamento forte que está vindo do mundo espiritual? Por causa da transição planetária, que é a hora de nós nos mexermos. Acabou o tempo de falar das coisas e não fazê-las. Acabou o tempo de repetir palavras e frases bonitas, porque a gente sabe que a maioria dos espíritas conhece de cor e salteado, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Tá, mas espera aí. Nós estamos domando as nossas más inclinações? Eu tenho consciência hoje que eu estou no grupo dos espíritos imperfeitos? Que eu, assim, raramente dou uma namoradinha com os espíritos bons, vou lá um pouquinho e volto correndo, porque eu gosto de ser imperfeito. Mas por que eu gosto de ser imperfeito? Porque para melhorar, para depurar, que é o que nos propõe o Código Penal da Vida Futura, para resistir a esta carne que é chamada de a carne é fraca? Não, não é. Quem fraqueja são os nossos espíritos. Por quê? Porque nós não nos propomos a fazer algo que a gente encontra maravilhosamente bem escrito num livro que se chama, que é o título do livro, Renúncia. Não tem como depurar os nossos espíritos sem renunciar. E aqui é lógico que nós não vamos ter a pretensão de ser um Saulo de Tarso nos transformando em Paulo de Tarso. Para isso é preciso de uma fibra que nós ainda não temos. Mas todos os dias, nós estamos fazendo como os fariseus e os saduceus, quando chegam para Jesus e pedem assim: se você é o Messias, nós precisamos que você envie mais sinais. Jesus respondeu o que para eles? Mais sinais? Vocês precisam de mais sinais? Quer dizer, eu estou curando os cegos, estou limpando os leprosos, estou levantando os aleijados, estou arrastando as multidões de sofredores e consolando, e vocês querem mais sinais? E aí é a nossa pergunta também, né? Será que nós estamos precisando que o mundo espiritual envie para nós mais sinais? Ou nós estamos conscientes do que está acontecendo? Porque, olha, o primeiro artigo, eu vou chamar de artigo, alguns chamam de item, tudo bem, do código, né? A alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não corrigiu, não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Quer dizer, muitos de nós ainda perguntam ou falam assim: não, mas eu vou sair daqui e vou progredir na vida espiritual. Vou estar na erraticidade fazendo progresso. Será? Será que isso é verdade? Eu tenho feito uma pergunta que tem me deixado meio preocupado. Quando eu, nos grupos de estudo, né, nos presenciais e nos fechados, eu pergunto assim: você está pronto para desencarnar agora? Ou você ainda tem medo da morte? Porque tem duas coisas que o espírita não poderia ter. Nem medo da morte, porque a morte não existe. O espiritismo matou a morte, né? E outra coisa é ter medo de espírito. Ah, quer dizer então que se materializasse um espírito aqui agora, o que você ia fazer? Eu ia sair correndo. Hã? Como assim? E aí você chega às vezes num grupo mediúnico, né, que você vai participar como um orientador ou um seminário, e você pergunta para as pessoas quem tem medo de espírito ali, 50% dos participantes de grupo mediúnico tem medo de espírito. Aí eu falo assim: tá, peraí, nós não estamos no lugar errado, não? Então, quer dizer, se depende de nós, as consequências e as imperfeições para que nós nos depuremos e alcancemos uma condição melhor, é o primeiro artigo que abre. E está dizendo para nós que não adianta eu chegar lá no mundo espiritual, quer dizer, lógico que adianta, a gente sabe, existe progresso no mundo espiritual, existe, né?
Nós vamos encontrar isso lá, a gente estava comentando aqui no livro Missionários da Luz, né? Sigismundo, né? A sua reencarnação, o que que acontece? Ele faz uma obra belíssima, né? No mundo espiritual e consegue resgatar, inclusive, a condição que tinha de ter cometido o assassinato daquele que, nesse momento, estava em dúvida de aceitá-lo como pai. Mas como nós ainda não atingimos uma capacidade que hoje eu me encontro aqui isolado, né? Porque todas as mulheres são os espíritos que já têm uma redenção maior, os homens ainda estão aprendendo. Por quê? Porque nós ainda não passamos certos merecimentos, vocês já estão num outro patamar, né? Vocês já entenderam certas coisas. Porque vocês podem ver que. Vocês já viram em alguma obra? A Miriam ficou assim, ela falou assim: não estou entendendo o que esse cara está falando. Ela falou assim: vocês já viram em alguma obra, quando tem um espírito obsessor daqueles renitentes, chegar ao pai para ajudar a tirá-lo do processo de incúria e de teimosia? Vocês já viram? Pois é, eu também não. Eu estou louco para que isso aconteça, porque eu queria resgatar, né, o clube dos meninos, mas está difícil, viu? Eu estou vendo que se não reencarnar como mulher, não vou aprender certas coisas, não tem jeito, né? Ainda bem que o espírito não tem sexo, então tá tudo bem, né? Vai fazer parte das experiências futuras. Por enquanto, eu só estou resgatando o que eu fiz de errado como fariseu, né, desencaminhando o povo. Então, hoje eu estou aqui tentando falar coisas melhores, né, para ver se dessa vez eu pelo menos acerto o caminho, porque até as existências anteriores eu perdi o passo em algum momento. Dessa vez eu estou tentando não perder. Mas então a gente progride no mundo espiritual? Sim, mas aí a gente vem para essa tal de carne fraca, que de fraca não tem nada. A carne é forte. Por quê? Porque ela também tem as vicissitudes que são inerentes a ela. Mas espera aí, você está dizendo para nós, então, que o espírito não conta? Lógico que conta, mas por que que essa carne é forte às vezes? Porque o espírito é fraco. E aí é interessante, porque a gente começa a perceber uma outra coisa que é muito importante, né? Quem é que formou esse corpo físico que cada um de nós tem hoje? Foi a partir do nosso perispírito. Quer dizer, o nosso espírito é que molda. E se eu tenho hoje um corpo físico que me coloca limitações, tá aqui, ó. As imperfeições que eu tenho hoje, que eu tinha que ter corrigido na vida corporal, são consequência do que eu não fiz nas existências anteriores. E aí? Vou adiante, né? Vou procurando compreender que, para mim sair desse estado de imperfeição, eu tenho que depurar, eu tenho que fazer coisas melhores. E aí eles vão o Kardec vai nos conduzindo por um caminho muito legal, né? Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então, quer dizer, o que está faltando a gente fazer? Eu estou propondo para os amigos agora pregar um adesivo na geladeira, porque a geladeira é o lugar que todo mundo mais visita, né? Então, é certo, né? Porque se às vezes colocar dentro do livro, dentro de um outro local, não vai ver. Mas na geladeira, porta da geladeira, todo mundo vê. Na dúvida, sempre pratique o bem. A frase não é minha. Ela é proposta por alguns amigos espirituais, né? Então, isso foi proposto por Kardec, está lá na Revista Espírita. Ele falou um pouco diferente, mas eu resumi. Na dúvida, sempre pratique o bem. E é isso que o segundo e o terceiro artigos vão nos dizer. Que exatamente nós sofremos o quê? Nós sofremos as consequências dos nossos atos impensados. Emmanuel nos falou a respeito disso, né? Que quando nós praticamos o mal é quando estamos afastados da lei de Deus. E quando estamos coerentes a ela é quando estamos praticando o bem. Isso vai ser abordado aqui também. Porque Kardec nos traz um outro pensamento que os espíritas também sabem, mas não adianta só saber, tem que colocar em prática. Não adianta só não praticar o mal, é necessário que se faça o bem.
Porque o bem que você não faz é o espaço que você cede ao mal que se manifesta. Mas aí teve gente que pegou isso e achou que tinha que ir para a rua lutar com as pessoas equivocadas. Não, não é nada disso. O bem é sempre o bem e o bem não luta. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito cedo nessa doutrina de consolo e de amor, porque eu fiz evangelização infanto-juvenil dentro da minha casa, com meu pai e com a minha mãe, né? Porque naquela época não existia nas cidades do interior, principalmente né, em alguns estados do Brasil, por exemplo, como mesmo no Paraná, que era um estado que tinha um certo desenvolvimento, mas nas cidades pequenas não existia nem casa espírita. Então eu vi duas casas espíritas nascerem dentro da minha casa, porque o meu pai e minha mãe cediam a casa para fazer os estudos e quando formava o grupo, aí eles saíam, alugavam uma casa e ali começava uma sociedade espírita, né? Então, a gente vai entendendo esses processos, né, como um caminho. Agora, como é que você pratica o bem sempre? Como é que você não se perde para o mal? Ah, esse código aqui é maravilhoso. Ele vai dizer para nós o seguinte: se eu tenho 10 imperfeições, eu tenho mais sofrimento que aquele que tem 3 imperfeições. E um dia que eu não tiver mais imperfeição nenhuma, aí eu não sofro mais. Por quê? Porque é outra coisa que o código me diz. Ele me diz que não existem penas eternas. Por quê? Porque Deus não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado. E ele vai nos dizer isso com todas essas palavras, que ele quer o quê? A remissão dos nossos equívocos. E como é que você faz isso? Exatamente depurando as suas imperfeições. Então, quer dizer, quando nós depuramos as nossas imperfeições, nós vamos nos conduzindo cada vez melhor. E como é que é essa condução? Pela lei do progresso. O progresso nos estimula, nos empurra para que nós continuemos andando. Bom, então amanhã eu vou sair para a rua e vou fazer um movimento político. Eu vou estar praticando o bem nesse movimento político? Não sei. Como diz o nosso companheiro aqui de Rondônia, né, que hoje já não é nem mais quase de Rondônia, acho que ele é do Brasil, porque ele está todos os dias na internet, o Jorge Elahá, né? Ele diz uma coisa muito legal. Ele fala assim: tá, você vai participar da política, você é de direita ou é de esquerda? Então vamos supor que você seja de esquerda. Amanhã sai uma passeata da esquerda a favor do aborto. Você vai na passeata? Você é espírita. Ah, não, eu não vou. Tá, então você é da direita. Amanhã sai uma passeata da direita a favor da pena de morte. Você vai na passeata? E aí, você está dizendo o que para mim? Que eu não posso participar da política? Não, você pode participar da política como cidadão, não como espírita. Então nós não temos que fazer política dentro da casa espírita. Lá nós temos que fazer o quê? Evangelho. Lá nós temos que pregar evangelho. Lá nós temos que nos conduzir para o bem, aprendendo as boas lições que o Evangelho nos ensina. Eu gosto de contar muito uma história porque ela representa a melhor forma de entender isso. Frei Leão e Francisco de Assis conversando. Os dois lá na horta, né, capinando. E aí Frei Leão vira para Francisco de Assis, eles chamavam Francisco de Pai Francisco, né? Falou: Pai Francisco, precisamos divulgar mais o Evangelho. Francisco de Assis vira para ele e fala assim: é verdade, Frei Leão, mas só fala se for necessário. Como é que você divulga o evangelho sem falar? Vivendo. Dignidade, vivendo o dia a dia. Aí a gente vai para dentro da casa espírita e vai ter uma eleição da diretoria. E aí você começa a disputar um cargo. E aí você assume a diretoria e vai lá e fala mal de todo mundo que estava na diretoria anterior. Hã? Isso é uma atitude cristã? Isso é fazer o bem? Isso é domar as nossas más inclinações? Então, nós precisamos colocar menos palavras e mais atitudes. Por quê? Porque senão nós não vamos participar da lei do progresso. Jesus nos preveniu disso, né? Quando ele falou o quê? Deixa os seus mortos enterrarem seus próprios mortos e vem comigo. O que ele estava dizendo para aquele jovem? Para ele não continuar estagnado.
E tem uma coisa interessante nesses ensinamentos, que às vezes a gente não se aprofunda neles, né? Vocês, como já estão num outro estágio, já têm esse conhecimento e já sabem disso, né? Porque vocês já fizeram vários cursos. Mas a gente precisa colocar em prática os cursos que a gente faz. Por que que Jesus falou que para que ele deixasse os mortos enterrar os seus mortos? Bom, primeiro que naquela época não se enterrava, né? Colocava-se em catacumbas, colocava-se, né, numa caverna, né? E ninguém fazia velório, ninguém fazia nada, né? O cara morria, enrolava ele em pano e botava lá, acabou. Então, quer dizer, se o cara já tinha morrido e aquele mancebo estava na estrada, então o pai dele já tinha sido enterrado há muito tempo. Ele estava querendo o quê? Contar uma história para Jesus, porque quando Jesus falou para ele, já que ele quer, vem comigo, ele falou, ah, ainda não. Esse é o nosso problema. Nós somos chamados todos os dias. Olha os sinais aí de novo. E o que que a gente faz? Ah, não sei. Pode ser. Quem sabe, né? Eu tenho um amigo que me ensinou um negócio muitos anos atrás, eu achei muito legal. Ele falou: quando você precisar de alguém para te ajudar nas tarefas da casa espírita, procura os ocupados, porque os desocupados nunca têm tempo. E você sabe que isso é uma verdade? Porque aqueles que são ocupados, o que que eles fazem? Eles organizam o tempo. Os desocupados são tão desorganizados que eles nunca têm tempo para fazer nada. Aliás, porque eles têm muito tempo para não fazer nada, né? Mas eles acham que o tempo deles é importante para não fazer nada. Quem já leu os depoimentos daqueles espíritos no livro O Céu e o Inferno, no segundo capítulo, não os felizes, os que estavam mais ou menos bem. Qual é o grande destaque que eles trazem? Quase todos eles: a perda de tempo. Todos eles dizem da consciência que tiveram quando chegaram do outro lado da vida, o tempo perdido, porque poderiam ter realizado mais. Então é por isso que às vezes nós temos que nos apertar nas nossas tarefas diárias e encontrar tempo para atender aos amigos, aos irmãos. Por quê? Porque se eu for pensar que todos os dias eu tenho atividade, então eu não vou pegar mais atividade nenhuma. Eu vou sempre ter uma desculpa de dizer, eu já estou ocupado. Mas você não pode contribuir com algo? Você não pode trazer, nem que seja um pouquinho, que cada um de nós levando um pouquinho, é um pouquinho que é levado e vai se acumulando. Acho interessante o pensamento que Allan Kardec traz no livro O que é o Espiritismo, naquela conversa com o padre. Porque quando ele é questionado de uma série de coisas, ele vira para o padre e fala assim: olha, você deveria ler as obras para poder fazer certas afirmações, porque você está afirmando coisas que, na realidade, o Espiritismo não faz. Ele falou, primeiro, que nós não somos contra essas coisas. É a opinião pública que é contra essas coisas. Ele falou, e vocês colocam certas afirmações, e olha, hein, o livro foi escrito em 1859. E aí ele fala assim: vocês estão dizendo que o homem só habitou a Terra nos últimos 6.000 anos. Ele falou: cuidado, hein? Um dia a ciência pode desmentir isso, né? Tivemos que esperar até o século XX, né, para que a radioatividade dentro da geologia nos contasse que o homem está aqui na faixa de 300 a 200 mil anos. E a igreja insiste ainda em dizer que é só 6.000 anos. Por quê? Porque eles têm que contar os mitos de acordo com o que eles escreveram das escrituras que eles também alteraram. E quem está falando isso não sou eu, não. Tem vários autores que falam a respeito disso. Emmanuel fala isso. Leon Denis fala isso. Herculano Pires fala isso. Então, quer dizer, você tem alguma coisa contra as religiões? Absolutamente nada. Não tenho nada contra. Mas também não tenho a favor. Porque até quando esta mentira será contada para todos,
da imortalidade da alma, porque não adianta o Papa falar que a imortalidade da alma existe, mas que eles não têm como explicar isso. Lógico que tem. Qualquer um pode enxergar nas escrituras tantas coisas que estão ali muito bem grafadas. E aí, nos combatem pela reencarnação. Nos combatem porque dizemos exatamente que não existem penas eternas. Porque onde ficaria a justiça divina? Então, este código, uma das coisas que ele traz muito claro é mostrar para nós a justiça de Deus. Por quê? Porque, Miriam, eu fiz muitas coisas erradas para você e eu estou arrependido, tá? Me arrependi muito, mas não vou reparar, não, viu? Tá? Durma você com o problema, mas eu estou arrependido, viu? Então, quer dizer, o que o Código Penal vai ensinar para nós? Lá no seu artigo 19. Vai dizer exatamente isso, né? 18, 19, que nós temos que não só nos arrependermos, nós temos que reparar. Agora, aqui cabe um parêntese, né? A reparação implica em expiação? Não. A expiação vem quando nós não reparamos. Por quê? Porque a questão de que um dia a nossa consciência vai pesar e aí nós vamos ter que passar por um processo expiatório para nos colocarmos no lugar do próximo a quem prejudicamos, sofrendo a mesma retaliação para compreendermos o mal que causamos. E aí alguns ainda dizem que isso é a lei do talhão. Não, continua olho por olho, dente por dente. Não. Sabe por quê? Estava fazendo um estudo hoje, para o estudo seguinte, que fala das ações da natureza na vida corpórea, né? Que está lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, na sua segunda parte. E aí fala dos cataclismas, né? Inclusive fala alguma coisa a respeito dos desencarnes coletivos. E aí a gente vai perceber que este sofrimento, ele às vezes leva, como alguns companheiros trazem, 17, 18 séculos para se concretizar. Isso é punição? Não. Isso é consciência dos erros cometidos. Por que levou tanto tempo? Porque, segundo aquilo que o próprio Divaldo nos relata, numa entrevista que fez, ele diz o seguinte: se a punição, né, no sentido de você pagar, viesse em seguida ao fato cometido, você não teria consciência do que está acontecendo e, dessa forma, você não entenderia por que você está passando por aquilo. E é o que a gente encontra aqui no Código Penal da Vida Futura. Se eu não tenho consciência da reparação que eu tenho que fazer, ela não me é positiva. Por quê? Porque eu ainda não adquiri o processo do entendimento. Agora, dependendo do que eu fiz, o que vai acontecer? Eu vou levar 5, 10, 15 séculos para que eu venha a reparar. Sabe por que isso? Porque olha que coisa linda, porque quando a minha consciência o espírito vai se depurando, chega um momento que ele dá de cara com ele mesmo. E ele vira para os protetores espirituais e fala assim: amigo, tem um negócio aqui que eu ainda tenho que resolver. Isso é meu, eu quero resolver. Como é que você quer resolver isso? Desta forma. Vocês sabem, a gente encontra muito isso na coleção Nosso Lar, nos livros de André Luiz, que não existe imposição, a não ser em algumas situações muito excepcionais, que são as encarnações compulsórias, que são aquelas para aqueles espíritos recalcitrantes, rebeldes, teimosos, que não querem de jeito nenhum fazer, que aí um dia eles vêm para o processo. Mas olha que coisa linda. Todo mundo que está praticando o mal está fazendo o bem. É verdade. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque a lei divina, a providência divina, ela não utiliza do mal que nós fazemos de forma a que o mal se propague. Ela utiliza o mal que nós fazemos para algum bem. Só que a gente, às vezes, não tem este conhecimento. Por quê? Como o Haroldo Dutra Dias diz, é o seguinte:
Nós não temos o prontuário todo do espírito. Então, você sabe o que aconteceu nas 100 existências que ele teve anteriormente? Então, sem o prontuário na mão, o nosso julgamento é equivocado, porque a gente olha um pedaço. Então, a gente acha assim, nossa, coitado daquela pessoa. Nossa, por que será que está passando isso? Mas se a gente fosse entender o processo, e aqui tem um negócio muito bonito, né? Então, o Raul Teixeira conta uma história, quando ele tinha 12 anos, foi quando teve aquele incêndio lá do circo de Niterói, 1961, né? O Raul era para estar lá no circo. O pai dele chegou atrasado, né? O pai dele era chofer, né? Que hoje é o motorista de táxi, né? Então, o pai dele chegou atrasado e ele não tinha dinheiro para comprar o ingresso e os amigos dele foram para o circo e quase todos os amigos morreram, né? Pois é. 5 anos depois, o Raul vem participar do espiritismo, entra no espiritismo. Naquela época, ele era coroinha da igreja católica, né? E não entendeu, né? Porque ele, até um amigo dele, eu cheguei a pegar essa fase, não sei se a Miriam também, a Márcia com certeza não, né? De repente as outras companheiras aí pegaram. Quando a gente tinha aquela carteira dupla na escola, tinha carteira de dupla, né? Lá no primário, né? Pois é, então, né? O companheiro do Raul Teixeira de dupla morreu, e era o melhor amigo dele. E na época ele não entendeu por que aquilo aconteceu. E ainda a mãe dele, né, que tinha ficado 12 anos tentando engravidar, tinha tido há um ano atrás gêmeos, né? E aí o marido falou: não, hoje você vai descansar um pouco, eu vou ficar cuidando das crianças e você vai levar o fulano no circo. Desencarnaram os dois. Bom, quando o Raul entra no Espiritismo, um dia ele pega na sua mão um livro chamado Pontos e Contos, né? Acho que é o Pontos e Contos. É, acho que sim, do Irmão X, Humberto de Campos. E quando chega lá no 6º capítulo, ele vê lá, né, a questão do incêndio do circo. Ele falou assim, ué, será que tem alguma coisa a ver com aquele incêndio, né? E ele vai ler a história. E aí, no final, Humberto fala, né, que ali naquele circo de Niterói estavam reunidos aqueles antigos romanos que tinham participado de um circo outro, né, lá no ano 177 da era cristã, quando resolveram que para homenagear um dos grandes generais do imperador Marco Aurélio, que estava voltando de várias batalhas ganhas e que ia se aposentar, queriam fazer para ele uma festa surpreendente no circo de Roma, como nunca tinha sido visto. E aí começaram, né, as ideias. Vamos jogar os cristãos às feras, vamos colocar isso, vamos fazer aquilo, gladiadores. Aí todo mundo falava, não, não, isso aí todo mundo já viu. Vamos fazer uma coisa inédita, né, que não tenha sido feita ainda, né? Aí um lá levantou e falou, eu tenho uma ideia para a gente homenagear esse grande general. Ele falou, como o decreto ainda para prender os cristãos está valendo, quem sabe a gente faz um grande festival com tochas humanas. Naquela noite, homens e mulheres saíram invadindo as casas dos cristãos e prenderam mais de 1.000 cristãos, dando preferência, que eles queriam fazer um negócio diferente, a mulheres e crianças. E essas mulheres e crianças, no dia seguinte, foram untadas, né, com betumen, e foram feitos tochas humanas. Aí, nesse momento, você para e pergunta assim, puxa, será que aquelas pessoas que morreram no incêndio do circo quiseram isso? Quiseram. Eles pediram. Por quê? Porque eles ainda carregavam na sua consciência esse peso infame. Então, não é que a gente tem que agora achar que tudo que está acontecendo aí fora é normal. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, gente, que às vezes a gente esquece, que se chama providência divina. Quantos acidentes de avião, quantas catástrofes ocorrem
que uma série de pessoas perderam o voo, não chegaram no local, né? O 11 de setembro, quantas pessoas não chegaram no prédio lá nos Estados Unidos? Então, quer dizer, isso chama-se o quê? Providência divina. E, ao mesmo tempo, aqueles que pedem, eles sofrem uma influência, isso está lá no livro O Consolador, questão 250, que há um magnetismo que atrai aquelas pessoas para o mesmo lugar. Agora vocês parem e pensem assim, esse último acidente que teve aí, que morreram 60 e poucas pessoas, né, no acidente de avião, vocês já pensaram, no mesmo momento encarnatório, numa mesma situação, você conseguir juntar 64 pessoas para passar por um processo coletivo? Até isso dá trabalho para a espiritualidade. Mas a gente tem que entender o seguinte, tem uma coisa que o Emmanuel fala e que a gente tem uma dificuldade muito grande de entender. Existe muita injustiça na Terra, mas nenhum injustiçado. Se a gente juntar isso com providência divina, nós vamos entender que Deus não tem olhos. Tem alguns que acham assim, que Deus tem um olho, então entrou um cisco no olho, enquanto ele estava limpando o olho, aconteceu alguma coisa que ele não sabe. Mas, Marcos, você está dizendo então que Deus promove o mal? Não. Eu estou dizendo que Deus promove o bem através da providência que os espíritos solicitam a ele dentro dos seus processos reencarnatórios para expiar aquilo que incomoda as suas almas e não lhes permite chegar àquela depuração que é o fim de todos nós, espíritos puros. Porque nós não podemos esquecer da coletividade. Em volta dessas famílias que têm suas perdas, existem grupos, existem famílias que vão também aprender alguma coisa com isso. E muitos vão até se espiritualizar a partir desta situação, que até então olhavam só para a vida material, olhavam daquela forma que às vezes a gente olha. Eu não pratico o mal, mas pratica o bem? Não, mas eu não faço o mal contra ninguém, mas faz o bem para alguém? Porque eu costumo dizer para as pessoas, trabalho voluntário é o que não falta no nosso país e nem no mundo. Não precisa trabalhar só nas casas espíritas. Se você é espírita, trabalhe na casa espírita. Agora, se você não é, trabalhe onde for. Tem tanto asilo, tanto orfanato, tantas instituições de caridade precisando de mãos amigas. Não é a colaboração só de recursos materiais. É da caridade essencial. E é o que Kardec vai nos dizer aqui. Porque o fora da caridade não há salvação, significa o quê? A prática do bem. Como é que nós vamos retirar as nossas faltas? Como é que nós vamos depurar as nossas imperfeições se nós não colocamos a mão na massa? Porque doar dinheiro, isso a gente assiste desde a época do óbolo da viúva, né? Como é que era a história? Gasofilácio. Um baita de um, né? De um barril de bronze com uma escadinha dentro. Olha como os fariseus eram legais. Chegavam lá, colocavam 50 moedinhas. Era o tempo deles atravessarem a sinagoga e todo mundo ficar olhando e, olha quanto que ele doou, e aquele barulhão acontecendo no gasofilácio. Aí a viúva vai lá e coloca 2 moedinhas. Aí os apóstolos, né, viraram para Jesus e falaram, nossa, né, contribuição pequena. Ele falou, pois é, ela foi a que deu mais, porque ela deu do que lhe faz falta, o outro deu das migalhas que sobram dele. Mas deu para quê? Para fazer alarde. Quantas vezes nós fazemos alarde? Eu lembro quando Emmanuel para ao lado de Chico Xavier com o que naquela época não existia bitrem, né? Era jamanta mesmo, né? Um caminhão grande. Para do lado dele, feliz da vida, lá com não sei quantas cestas básicas, e aí fala assim, tá feliz, Chico? Ele falou, tô. Ele falou, por quê? Ele falou, olha quanta cesta de alimento que eu tenho aqui para dar para as pessoas. Ele falou, tá, mas você tá fazendo o quê aí? Ué, tô doando. Ele falou, hã?
Doando o quê? As cestas são tuas? Elas te pertencem? Você só está transferindo. Isso aí não é teu. Ele falou, sabe o que é teu? Os livros que você vai psicografar e vai deixar para a humanidade para transformar as pessoas. Essa é a obra mais importante que você tem a fazer. Ele falou, aqui é só transferência. Então, é importante a caridade material? É, mas a caridade essencial é principal. Se a gente conseguir conjugar as duas, está tudo bem. Agora, se for para fazer só uma, então faça a essencial. Porque cesta básica alimenta um corpo. Ah, o corpo precisa de alimento? Precisa. Mas é melhor você dar a água que Jesus deu à mulher samaritana na beira do poço. Aquela que dessedenta a alma. E é isso que está aqui no Código Penal, dizendo para nós, né, que todo castigo tem o seu momento, tem a sua duração. Ele faz até uma citação aqui, né, de Ezequiel, do profeta, porque quando Kardec vai falando das coisas, ele vai nos trazendo os conhecimentos de tudo, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, lógico que ele tem que falar, porque é a mensagem de Jesus. Mas ele sempre traz alguma coisinha do Antigo Testamento, como lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem passagens de Isaías, para mostrar essas situações que estão escritas assim de forma tão clara. Será que precisa de tradução para entender isso aqui? Quando o Senhor novamente me falou e disse: de onde vem o uso desta parábola entre vós e consagrada proverbialmente em Israel? Os pais, dizeis, comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficarão estragados? Por mim juro, disse o Senhor Deus, que essa parábola não passará mais entre vós como provérbio em Israel, pois todas as almas me pertencem. A do filho está comigo, como a do pai. A alma que tiver pecado morrerá ela própria. Então, quer dizer, ninguém está pagando o pecado do outro. Vocês conhecem a conversa do Frei Pelágio com Agostinho? Que eu chamo de Agostinho, o pessoal ainda insiste em chamar de Santo Agostinho. Como no Espiritismo não tem santo, eu chamo ele de Agostinho. Né? Vocês conhecem o diálogo dos dois? Pois é um diálogo muito legal. Esse Frei Pelágio era um inglês e foi, inclusive, considerado herege, né? Porque ele questiona Agostinho e diz para ele o seguinte: a morte de Jesus na cruz, né, lavou todos os pecados, limpou todos os pecados. Deixa eu pegar aqui o diálogo direitinho, que é para não cometer perjúrio. A gente tem que tomar cuidado. Aqui, vamos ver aqui. Aqui, ó. Essa é a pergunta que o Pelágio faz para Agostinho. Se o sangue de Jesus lavou os pecados todos, lavou o pecado original? Aí Agostinho responde para ele: lavou. Ele falou: bom, então se o sangue de Jesus da cruz lavou todos os pecados e lavou o pecado original, como você está dizendo, por que a igreja ainda continua batizando, se o batismo é para lavar o pecado original? Esse Pelágio era danado, né? Pois é. Aí, o Agostinho respondeu para ele, né? É porque é assim, é a história dos dogmas, né? Muito bem. Mas ele desistiu? Ele falou, não, mas peraí, não é assim não. Aí ele falou assim, bom, se Deus perdoa as minhas faltas, né? Ele falou assim, se Deus perdoa as minhas faltas, por que sou perdoado das minhas e tenho que carregar a do Adão? Aí o Agostinho falou, ó, vamos parar de conversar porque você tá me incomodando. Então vocês vejam que não é de agora que as coisas já têm resposta. Então, quando eu falei naquele momento que a igreja
e em 595 cria o purgatório, que era para dar um atenuante, né? Porque estava ficando tão claro que Deus era injusto, que eles falaram assim: bom, vamos criar um atenuante, vamos criar o purgatório, então o pessoal mais ou menos vai para o purgatório, mas só que aí o que, que aconteceu? Olha o problema político-religioso, né? O purgatório trouxe o quê? As indulgências. E o que, que foi a indulgência? O grande comércio da igreja. Aí você vendia as indulgências, por quê? Porque para você sair do purgatório, alguém tinha que rezar uma missa para você, ou tinha que encomendar uma missa. Então, para encomendar a missa custava um pouquinho, né? E aí o que que acontecia? Aí você conseguia sair do purgatório. Se você não tivesse ninguém que fizesse esse pedido por você, você continuava lá no purgatório ou voltava para o inferno, né? Então, quer dizer, eles resolveram o problema das penas eternas? Não. E é o que o Kardec vai nos dizer, que não existem penas eternas. Que o que existe são aqueles espíritos que insistem em praticar o mal, e é lógico que quando eles desencarnam, o que que acontece? Eles são recolhidos pelos seus familiares e amigos? Há muitas tentativas, mas eles não percebem. Eles percebem quem? Infelizmente, se eles foram grandes assassinos, todas as suas vítimas vão estar perseguindo. Então, eles vão criar nas suas consciências a grande culpa que eles provocaram. E ao criar essa culpa, eles não conseguem perceber o término do seu sofrimento. Então, o inferno não está localizado ali ou aqui. Cuidado, espíritas. Não queiram ir para o umbral. O umbral não é passagem obrigatória com o desencarne. O umbral também é um estado de consciência. Todos nós podemos, sim, ser recolhidos em colônias espirituais. Por quê? Porque se não temos medo da morte, estamos fazendo o dever de casa, o deslindar dos nossos liames, será coisa simples. Porque se estamos nos espiritualizando, estamos hoje fazendo esses voos. Estamos hoje saindo dos nossos corpos durante o sono e tendo com os nossos queridos amigos, familiares, espírito protetor. E vamos para onde? Para locais onde continuamos aprendendo. Ou, às vezes, já estamos até contribuindo em trabalhos que a espiritualidade vem nos buscar. Nós que já militamos alguns anos dentro dos trabalhos mediúnicos, qual é a diferença que tem entre você estabelecer um elo de ligação? Eu sou médium psicofônico, também tenho um pouco de evidência, tenho bastante intuição, e aí percebo as conversas. Então, qual é a diferença disso e eu me desdobrar de noite consciente e sair acompanhado dos bons amigos espirituais, porque fiz as minhas orações antes de dormir pedindo esta ajuda. E aí, alguns falam assim: ah, mas o velamento, eu esqueci tudo. Não, você esqueceu o principal, o que era para esquecer. Você esqueceu aquilo que nesse momento ia te amargurar e não ia te permitir progredir. É o que o Código Penal vai nos dizer, das nossas impurezas. Conforme nós vamos nos desfazendo delas, nós vamos ganhando mais o quê? Mais clareza de raciocínio. As coisas vão aparecendo. Nós vamos tendo possibilidades de acessar a nossa bagagem espiritual. O conhecimento todo que a gente tem, não, mas uma boa parte dele, sim. Por quê? Porque o conhecimento todo nos traria, às vezes, muitas coisas do nosso intelecto e a nossa pouca moral naquelas situações. E isso nos chocaria, nos deixaria em xeque para continuar dando esses passos através do trabalho e do progresso que nós pretendemos. Então, estamos aqui para ter esta consciência do arrependimento, fazer a reparação. A expiação é uma escolha nossa. Nós não precisamos fazer isso. Nós podemos ter caminhos muito mais suaves. Ninguém paga o do outro. Está aqui. E nós não temos penas que serão pagas em duplicata.
Quando você repara, acabou, está reparado. Por que Jesus nos alertou isso? Enquanto estás a caminho com o teu adversário, resolve o problema com ele, para que ele não te leve ao juízo, o juiz te entregue ao delegado e você será preso e não sairá de lá até pagar o último ceitil. Jesus não estava falando de recurso material. Aliás, todos os ensinamentos de Jesus sempre foram do mundo espiritual, comparado com a matéria, para que nós pudéssemos entender as lições. E às vezes nós nos olhamos em situações de sofrimento. E aí nós temos um capítulo maravilhoso, não é à toa, que nós estamos vivendo num mundo de expiações e provas, né, Miriam? Não é à toa que Kardec coloca lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, menos o das preces, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, por quê? Porque das bem-aventuranças é a que mais se identifica conosco. E ainda nos diz da justiça divina, no seu primeiro item, e depois traz causas atuais das aflições. Ah, mas eu não sei por que eu estou sofrendo. Mas olha as ações que você está tomando. Tá, mas tem coisa aqui que está acontecendo que eu não faço. Ah, causas anteriores das aflições. Então, quer dizer, nós temos essa possibilidade dessa compreensão maravilhosa de que cada um de nós escreve o próprio futuro. É por isso que o Marquinhos, né, o Bernardo, ele fala o seguinte, né, que o carro tem quê? Um para-brisa grande e um retrovisor pequeno, né? Para a gente não ficar olhando para as culpas, ficar olhando o quê? Para frente, para o caminho que está à nossa frente. Ele falou, não adianta você ficar olhando para trás. Se você olhar para trás, você bate. Então, olha para frente. Ah, todos nós temos culpas? Sem dúvida nenhuma, somos espíritos imperfeitos. Você quer saber quais são as culpas que você tem? Eu já sei algumas das minhas. É só olhar para as minhas imperfeições de hoje. Aí você olha e fala assim, ainda sou um tanto orgulhoso, sou um tanto egoísta, sou vaidoso, né? Sou ainda, como diz o Raul Teixeira, né? Ele falou assim que não existe pessoa de gênio difícil. Existe gente mal educada. Por quê? Porque eu tenho que educar o meu espírito. Se eu não tenho ainda condições de respeitar os outros, se eu ainda acho que eu sou dono da verdade, então eu não estou domando as minhas más inclinações. Eu tenho que aprender a domá-las. Então, quer dizer, tudo que eu preciso saber de hoje, eu sei. Eu não preciso fazer regressão de memória. Eu não preciso voltar ao passado para descobrir as minhas imperfeições. É só olhar para o presente. E aí eu quero o quê? Sinais. Por favor, senhor, manda um espírito aqui na minha casa me dizer o que eu estou precisando saber. Ele fala assim, caramba, vai fazer que nem a história do rico e Lázaro, né? Lázaro, vai lá na minha casa e fala dos meus irmãos. Aí o pai Abraão falou o quê para ele? Ué, vocês têm Maomé, vocês têm Moisés e os profetas, né? E não ouvem eles? Você acha que eles vão acreditar num cara que vai aparecer lá para dizer isso? Então todos nós temos este código nas nossas mentes de como segui-lo. Agora, por que a gente não segue? A pergunta que Kardec fez está lá no Livro dos Espíritos, né? Bom, se Jesus já disse tudo, por que o Espiritismo? Ele falou assim, porque o homem é teimoso e esquece, e tem que ser sempre relembrado. Então tá aí, ó. Então, conselho, coloca o Código Penal da vida futura, né, na tela do seu computador, dá um cliquezinho, ele abre, você vai lendo 2, 3, 4 artigos por dia, e vai vendo ali, preciso praticar o bem, preciso deixar de fazer o mal, preciso depurar as minhas imperfeições, preciso ser mais justo, preciso ser mais amigo, mais amoroso, né? Preciso ser mais compreensivo. E tem um negócio aqui que eu acho sensacional. Quando ele fala assim, porque a gente não queria isso, e também está lá no Livro dos Espíritos, né? Todo mundo tem um espírito protetor. Ah, não é possível. O cara que está lá na penitenciária que matou 50 tem espírito protetor? Tem. Sabe por quê? Ele não é um assassino. Ele está, nesse momento, doente. E se você quer olhar para ele como o diabo, o demônio, você está mais equivocado
do que aqueles que não conhecem o Espiritismo. Se você conhece o Espiritismo e ainda acredita nessas coisas, que alguém está voltado para o mal, não. Ele está temporariamente exercendo uma situação equivocada, ele está com a ausência do bem, que amanhã o atingirá, que amanhã o alcançará, porque ele tem um espírito protetor, porque Deus não desampara ninguém. Nenhum de nós está desamparado. Ah, mas ele não ouve o espírito protetor. Ainda. Ainda não ouve. Mas mesmo assim, em alguns momentos ele ouviu. A gente não sabe. Porque às vezes o que a gente não sabe avaliar, Miriam, é que cada um está no melhor momento da sua existência espiritual. Então, às vezes, aquele cara que você fala assim, mas ele já fez isso e aquilo, poderia ter feito muito mais, não fez por quê? Porque pensou em algumas coisas, entendeu algumas coisas, buscou algumas coisas. Porque esse código também está na consciência dele. Ah, ele pode não trabalhar muito bem com essa ideia hoje, mas o mal que ele está praticando hoje, alguém está utilizando para um bem de outros. Tem um relato que é interessante de uma guerra que teve na Itália e que essa batalha da Itália que foi com a Áustria eram batalhas diárias e sanguinárias, e de repente começaram a acontecer tempestades. E aí, lá na Revista Espírita, Kardec tem a possibilidade de entrevistar um dos soldados que lutou nessa batalha. Ele perguntou: essas tempestades todas que aconteciam, elas tinham objetivo? Tinham. Elas atrapalhavam a batalha, então morria menos gente. Então você vê que até os espíritos da natureza, comandados pela providência divina, diminuem o quê? As atrocidades. É que a gente ainda não parou para entender a primeira questão do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Não é só aquelas que a gente quer analisar pelo nosso prisma, é de todas as coisas. Então a providência divina sempre está presente. Nós vamos entender o tsunami que aconteceu em 2010, lá em aquela região lá das ilhas? Pois é. O tsunami foi no dia 26. No dia 6 de dezembro, 26 de dezembro, no dia 6 de dezembro, tocaram as trombetas. Isso está relatado lá no Transição Planetária, né? Pelo Manuel Filomeno de Miranda. 20 dias antes tocaram as trombetas nos céus, prevenindo do que ia acontecer, e migraram para lá todos os espíritos de luz de todos os credos religiosos para atender os seus necessitados. Agora, vocês querem saber o porquê que aquilo aconteceu? Está lá no livro. Foi acaso? Não, o acaso não existe. É engraçado que os espíritas falam isso, né? O acaso não existe. E tem coisas que, quando acontece, a gente fala assim, ah, mas isso aí aconteceu por acaso. Mas como assim? Existe ou não existe? E daqui a pouco a gente vai também dizer que o nada não existe. E Kardec fala muito bem disso, nos trazendo, inclusive aqui, no Código Penal da Vida Futura, né? Que não existe acaso. Que a lei de causa e efeito é que nos leva a essas situações. E quando a gente vê as situações do desencarne coletivo, desses fenômenos da natureza, a gente está vendo o efeito, né? Agora, a gente quer entender a causa, vai lá na Lei de Destruição, terceira parte do Livro dos Espíritos. Ali explica tudo direitinho. Porque a lei de destruição ela é necessária. Em que situações? Ah, pois é. Então é para dizer de novo para nós que é uma lei natural. Lembra como é que começa o capítulo? As leis naturais são as leis divinas. Então, portanto, providência divina. Em tudo a providência divina está presente. Se nós não conseguirmos nos desconstruir
desses conhecimentos equivocados de séculos de religiões equivocadas? É isso que é o atavismo religioso? Nós ainda temos dificuldades de entendimento dentro da casa espírita, porque ainda queremos praticar outros credos religiosos dentro do espiritismo? E aí nós vamos encontrar uma explicação muito bonita de Kardec, tanto na Revista Espírita quanto no O que é o Espiritismo, quando ele diz para o padre por que o espiritismo não era religião. Não era religião na concepção que se tinha naquela época. Tanto que é só lá em 1869, em A Gênese, é que Kardec traz um novo conceito falando que o espiritismo era, sim, uma religião, mas dentro de uma moral evangélica. Não na concepção que se tinha de religião. E ele diz isso com todas as letras, no que está lá na Revista Espírita. Ele diz o seguinte, ele falou, se fosse feito naquele momento uma concepção de religião, seria mais uma, e seria também renegada pelo homem e por aqueles que tinham intelecto e que queriam entender outras coisas. Por quê? Por causa dos dogmas que as religiões traziam e que não aceitavam conversar a respeito deles. Então, tudo isso está aqui dentro do Código Penal da Vida Futura. Por isso que é importante a gente estudar esse código, conversar a respeito dele, conversar entre nós, e não pegá-lo para ler os seus artigos. Porque nós lemos muita coisa, mas está na hora da gente internalizar e praticar. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, espero ter contribuído de alguma forma. Meu carinho e gratidão de ter tido essa oportunidade. Nossa, Marcos, a gente já estudou esse código, assim, mas você traz algumas visões. Eu acho que quando a gente também vai amadurecendo, né, e as coisas vão se tornando, acho, mais visíveis, né? Então, você me fez ficar muito emocionada em vários momentos, porque a gente consegue se ver melhor, né? Eu acho que a gente vai, através dos estudos, né, das conversas, a gente vai se olhando. Então, eu fui olhando esse código e falei, se ontem eu achava que, não, isso eu faço, hoje eu já estou, porque alarga, né, o nosso. Estou falhando aqui também, né? Aquilo que eu achava que ontem, nossa, eu. Porque hoje eu tenho outra consciência, né? E a gente consegue avaliar melhor aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer, né? Eu acho que sim, foi muito obrigado mesmo, porque você faz muito como o Bernardo, você ajuda a gente a ter uma largueza de entendimento, sabe? Perceber muito melhor, ajuda a gente a fazer as reflexões, né? Onde eu estou falhando, onde eu posso melhorar. Eu acho que as meninas, só tem o Eric de menino aí, mas eles também sentiram dessa forma, né? Porque a gente não tem tanta facilidade de estudo. Então, às vezes, nosso estudo fica um pouquinho mais restrito, né? E quando vocês vêm e alargam assim, para a gente faz um bem enorme. Então, a gente quer agradecer muito. Aliás, alguém tem alguma pergunta? Eu já estou tão embasbacada aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Quando você tocou no Frei Leão, né? Frei Leão. Eu lembrei a Marta até para mim, porque acho que foi ontem que o Sérgio Thyssen, ele colocou no Face dele, eu não, que Pedro, isso eu estou certo, seria a reencarnação do Frei Leão, que por sua vez seria a reencarnação do Pietro Baldi. Está lá no, no Face do Sérgio Thyssen. Eu lembrei porque quando você falou dos Sim. Frei Leão, eu falei, nossa, interessante. Eu tinha falado com a Márcia hoje, tinha passado para ela que eu tinha visto. Ô, Miriam, Enfim, não seria ao contrário, não? o quê? Pedro reencarnou como Frei Leão, que Sim, reencarnou como, como. sim, como Pietro Baldi, isso. É Sim. só a ordem dos tratores que alterou o É, viaduto. foi. Sim, Pedro é mais velho, né, gente? É.
Sim, Não, tô brincando, mas é é que isso mesmo. E é muito mas interessante. E a e gente a já gente fez estudo também sobre esses dois livros do Filomeno, né? Que é a Transição, e Sim. depois tem o outro, Alvorada Nova, Amanhecer, amanhecer de Vai uma Ser de nova uma era. Nova Era. Vai Ser de É. uma Nova Era. Mas tem que São pegar a sequência, né? Que é o Perturbações Espirituais. Nós não fomos mais. A gente parou, a É, gente tem que ver. e Porque no rumo do mundo de regeneração. porque a gente fez São os isso já. quatro, né? Porque demorou um pouco, né, entre os É, outros mas são dois, os né? quatro. Então a gente fez os estudos, era o EJA ainda, a gente fez esses estudos em grupo e depois nós fomos para outros caminhos. Aí depois que ele editou, né, esses Sim, outros dois sim. Demorou livros, alguns anos, é a verdade. gente estudou, acho É. que os dois foram mais juntos, a gente estudou os dois. Tanto que quando saiu o Perturbações Espirituais, eu tive que reler os outros dois, né? Porque já fazia Pois bastante é, tempo. eu lembro muitas Quando coisas saiu dele, no mas mundo no rumo do mundo de teve que regeneração, ler. eu tive que reler os três, né? Pois é, a gente tem que fazer, porque foi muito É, interessante. Tem é algumas isso coisas que mesmo. a gente não esquece desses livros. Gente, alguém gostaria de falar alguma coisa, de estar compartilhando? Então, de novo, eu quero agradecer muito. Depois eu disponibilizo a gravação para as meninas, para todo mundo, eles assistem de novo, que faz muito bem para a gente. E eu queria abusar mais um pouquinho de você, pedir para você fazer a nossa peça de encerramento da reunião de hoje, é possível? Tá bom, tá certo. Vamos lá. Obrigada. Então vamos agradecer. Agradecer a Jesus que nos conduz em todas as nossas atividades, através dos amigos espirituais que nos amparam e protegem, que nos intuem, que nos mostram neste momento das nossas caminhadas, com todas as dificuldades que o mundo oferece a todos nós, que a estrada é larga, que a porta é estreita, mas há como caminhar. Por quê? Porque temos mãos seguras nos conduzindo. O Mestre sabe o caminho e ele prometeu a nós que nenhuma ovelha se desgarraria do rebanho. Então, está na hora de confiarmos mais, pegarmos nesta mão amiga que ilumina a nossa travessia e continuarmos firmes, como bons servos, porque não podemos nos confundir na estrada em atribuirmos algo a nós, porque a obra é de Jesus. Nós somos seus servidores. Saibamos servir, saibamos confiar, e quando em nossas orações nos entregarmos ao Pai, saibamos que a providência divina, em momento nenhum, nos deixa sozinhos. Então, é hora de firmes seguirmos adiante, buscando sempre em nossos corações a serenidade, um momento de paz, a oração que nos mantenha ligados àquele que nos conduz, porque é guia, porque sabe por onde caminhar e sabe como nos levar. Gratidão, meigo Jesus, o Rabi de Nazaré. Que assim seja. Nossa,
Muito obrigada mesmo, viu, Marcos, por você estar conosco, por trazer assim. E é tão interessante quando você vai falando sobre a questão da gente faz as nossas reparações a partir do momento que a gente tem mais consciência dos nossos erros, das nossas falhas, a gente olha o nosso mundo, né? Tanto suicídio, né? Tanta dificuldade, as pessoas aceitam tão pouco essas condições, né? Então, a gente tem que estar nesse mundo de prova e expiação Mas mesmo, isso né? é para uma outra É conversa. uma outra conversa. Muito obrigada, Marcos. Eu sei que você tem estudo agora, gente. Ele tem É, estudo eu agora lá tenho, e eu estou eu tenho, atrapalhando ele. eu tenho 10 minutos para ir para o outro. Obrigada, ainda bem que vai ficar aí Obrigado aí mesmo, né? pelo carinho de Obrigada, viu? Muito vocês. obrigada mesmo. Obrigada. Boa noite para você. Bom Boa Boa noite. estudo. noite. Obrigado. Estudo.